Boa noite, igreja. Para mim que é um privilégio, de fato, poder estar aqui nessa terra bonita, nessa agradável Maceió, poder estar junto com os irmãos aqui. Agradeço a disponibilidade do pastor Thales de generosamente me buscar lá no hotel, depois me levar lá no aeroporto. Muito obrigado. Isso faz toda a diferença na nossa vida, esse cuidado dos irmãos aqui. E sim, a Convenção Batista Mineira tem vivido um tempo de Deus, um tempo que a gente tem experimentado um sopro do Espírito sobre o nosso estado, um vento que tem soprado, tem nos levado ali. Muita coisa que a gente vê acontecendo, às vezes a gente vira um para o outro ali na convenção e diz, é só por Deus mesmo para as coisas estarem caminhando tão bem, é pela graça, pela misericórdia dele sobre nossas vidas. A gente que há algum tempo atrás, cerca de 15 anos atrás, a gente estava bem mal enquanto convenção, mas graças a Deus que ele sempre traz esse renovo, esse direcionamento para a gente. Tive aqui ontem, a gente estava aqui junto com a Convenção Batista Alagoana, junto com o pastor João Vitor, o pastor Carlos e mais uma parte da diretoria, a irmã Cândida ali representando as mulheres, o pessoal da juventude, alguns coordenadores, presidente de associação. A gente esteve ali tentando ajudar essa convenção a fazer o planejamento estratégico dessa convenção, porque a gente crê sim que a gente precisa fazer planos, a gente precisa caminhar debaixo da direção do Senhor, mas também a gente tem que fazer os nossos planos. Eu, pelo menos, sou alguém que sempre fui muito sistemático nas coisas que eu vou fazer, sempre gostei de calcular muito bem os passos que eu vou dar, e isso eu acho que se reflete na minha caminhada, na minha vida, embora na maioria das vezes os planos de Deus é que prevalecem e eles são diferentes dos nossos ali. Poucas vezes eu acho que os meus planos foram exatamente iguais aos de Deus. E minha oração é essa, que a gente consiga ter os planos mais alinhados com os planos de Deus sempre. Sou casado com a Aline, em janeiro agora a gente faz 15 anos de casado e nós temos 2 filhos, o Benjamin e o Caetano. Então, muitos nomes, né? Aline, Benjamin, Caetano, Douglas. Se forem orar por nós, fala assim, Deus abençoa a família ABCD, Aline, Benjamin, Caetano e Douglas. ABCD vocês lembram mais fácil, o nome de todo mundo talvez dê mais trabalho para lembrar. Eu quero compartilhar nessa noite com os irmãos sobre um texto que tem um pouco a ver com isso que eu falei na introdução, da gente fazer nossos planos, da gente querer que as coisas saiam do jeito que a gente programou. E dentro dos versículos que a gente vai ler, e esses versículos estão ali no Salmo de número 39, a gente vai ler esse Salmo agora, Salmo de número 39, e dentre eles tem um dos versículos que é o que eu posso dizer, talvez é o meu versículo predileto da Bíblia. Creio que a gente pode ter um versículo predileto, embora toda palavra seja abençoada, seja viva e eficaz, seja poderosa, mas eu pelo menos tenho um versículo que eu falo assim, esse aqui é o meu versículo, é um versículo que eu carrego comigo há muito tempo, alguns anos, e ele é um dos versículos que está nesse Salmo de número 39. Vamos ler do 1 ao 7, Salmo 39? Diz assim, eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Não pecarei em palavras, mudou, hein? Porém mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Enquanto me calei resignado,
e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Meu coração ardia-me no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em ti. Esse salmo, pode voltar no versículo 1 do Salmo 39. Ele começa com o salmista, e o salmista aqui no caso é Davi. Esse é um salmo davídico, e lá na introdução a gente fala que é um salmo que ele fez para o mestre da música, ou seja, é um salmo que seria musicado depois ali para ser cantado. Mas é um salmo que começa no versículo 1, no verso 1 desse salmo, assim: eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Porém, mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Esse versículo, nele tem um plano de Davi. Tem um plano do salmista ali. Eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Ou seja, ele faz um plano assim: eu vou tomar cuidado com a forma como eu vou agir e vou economizar nas palavras. Vou evitar pecar com a minha boca, com as minhas palavras. Certo? Não é isso que a gente entende quando lê esse texto? Vou vigiar minha conduta e não vou pecar em palavras. Ele fala assim: colocarei uma mordaça na minha boca, é como se eu amarrasse a minha boca, enquanto os ímpios estiverem em minha presença. Então, se tiver gente que não é de Deus perto de mim, eu vou ficar calado. Não vou falar, não. Primeira coisa, esse plano dele é um bom plano? Eu creio que sim. Porque é um plano de pecar menos, não é isso que ele está falando? Eu não pecarei em palavras. A intenção dele ali, eu lendo, para mim está bem claro isso, que é um plano de alguém que quer assim, eu vou vigiar a minha conduta e não vou pecar nas palavras. Vou ficar boca fechada para não falar nada que desagrade a Deus. É mais ou menos esse que é o plano do salmista aqui. Um plano bom. E a gente, de fato, faz muitos planos na nossa vida. Como eu falei, ontem a gente estava aqui fazendo planejamento estratégico da Convenção Batista Alagoana. Eu falei que o Douglas é alguém que gosta de planejar a sua vida. Eu lembro que quando eu tinha 16 para 17 anos, eu tinha um plano de ficar rico com 25. Não deu certo esse plano, mas eu tinha esse plano de ficar rico aos 25. Para mim estava traçada ali a estratégia e tudo mais. Deus não quis que acontecesse. Mas eu tinha esse plano. E eu acredito que muita gente faz planos. Normalmente a gente faz planos quando a gente passa por alguma mudança na nossa vida. Seja quando muda o ano, janeiro, ali, dezembro, a gente faz planos. Acredito que estamos na época de transição de diretoria da igreja, não está? Normal, a gente chega uma nova diretoria, uma nova liderança, você faz planos, como é que vai ser o ano que vem, o que eu vou fazer. Sei que o pastor Thales está aqui há um ano, que ele falou que completou ontem, né? Então eu imagino que ele, completei um ano. Agora tenho outros planos, novos planos aqui para a igreja. E a gente faz planos. Quando você completa aniversário, principalmente uma data redonda, assim, 20 anos, 30 anos, você fala assim, agora tenho novos planos. Ou quando você forma num curso, formei na escola, na minha graduação, normalmente você faz planos. Acho que todo mundo faz planos, é do homem fazer planos. Só que o que aconteceu? Apesar do plano dele ser bom,
Olha o verso 2 agora, por favor. Ali, ó. O que aconteceu? Enquanto me calei resignado, ou enquanto eu me silenciei resignado, e me calei a respeito do bem, mas, peraí, deixa eu ler naquela versão. Então, eu me silenciei resignado e me calei a respeito do bem, mas a minha angústia aumentou. O plano dele deu certo ou deu errado? Deu errado. Está falando assim, ó, enquanto eu me calei e me contive de forma inútil, minha angústia aumentou. E aí não, pode deixar só no 2 ainda, deixa no versículo 2. Ó, então ele se silenciou, mesmo acerca do bem, o plano dele era só economizar no pecado, não falar nada enquanto tiverem ímpios perto dele. E aí ele falou assim, ó, enquanto eu me calei, a minha angústia aumentou. Ou seja, o plano dele não deu certo. E aí volta no versículo 1, por favor, ali, ó. Volta no 1. Olha para o plano. O que está errado nesse plano dele ali? Alguém? Fala assim, eu acho que é isso que está errado. Difícil, né, achar alguma coisa errada ali no plano dele. Sabe o que está errado? O que foi, Cris? Fala aí. Colocar a mordaça na boca, né? Não, porque a gente, lá em Minas Gerais, a gente está na campanha de missões, e o tema da campanha de missões nossa, a gente fez um quinquênio com o mesmo tema. É fale o tema. Né? Então é fale por onde for, fale ousadamente, fale em todo o tempo. A gente fez por 5 anos, esse é o 2025, é o próximo ano dessa campanha. A gente tem que falar a tempo e fora de tempo, não é isso? É por isso que está errado o plano dele? Não creio, não. Sabe o que eu acho que está errado aí? O quê? Também eu acho que não. Sabe o que eu acho que está errado ali? Primeira palavra. Eu disse. Foi um plano de Deus? Eu disse. Eu falei. Eu fiz um plano. E quantas vezes a gente faz os nossos planos sozinho? Faz os planos do Douglas, os planos do Thales, não os planos de Deus. O que a gente faz normalmente? E eu me pego fazendo muito isso, muitas vezes, e aí quase sempre eu tenho que reconhecer diante de Deus que eu errei, que eu faço o plano e depois eu peço para Deus abençoar. Eu tomo a decisão primeiro e depois falo assim, Deus abençoa, porque eu comprei esse carro. Deus abençoa porque eu vou mudar de cidade. Deus abençoa porque eu comecei a namorar. Deus abençoa porque eu vou trabalhar com isso. Não é isso que a gente faz? A gente toma a decisão e pede que Deus abençoe. A gente faz o plano e pede assim, Deus, agora você abençoa. Mas sabe o que Provérbios ensina para a gente? Coloca aí Provérbios 16 para a gente ler. Provérbios 16. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia as motivações, avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão estabelecidos, ou serão bem-sucedidos. Entregue ao Senhor, consagre a Ele o que você vai fazer, e aí sim, a sua decisão vai ser bem-sucedida. Eu entendo que o que o salmista errou, e a gente vai voltar lá para o Salmo 39 agora, foi ter feito os planos sozinho, planos de homem. Apesar de ser um bom plano, ser um plano para pecar menos é um bom plano, ser um plano para vigiar a conduta é um bom plano. Só que o plano dele não deu certo.
assim como eu, na minha vida, várias e várias vezes, fiz planos bons, bem intencionados, mas que eram só do Douglas. E aí eles não deram certo. E o que a gente costuma fazer quando o nosso plano não dá certo? Volta lá no verso 3 do Salmo 39. Diz assim: meu coração ardia no peito. Enquanto eu meditava, o fogo, esse ardor aumentava. Então comecei a dizer: quando nossos planos não dão certo, quando a gente faz tudo direitinho, tudo certo, e ainda assim o resultado é diferente do que eu planejei, do que eu esperava, sabe o que a gente faz? A gente começa a questionar, a gente quer entender, a gente começa a buscar resposta, a gente começa a dizer, a gente quer saber onde que eu errei, o que foi que saiu do planejado. A gente começa a falar, a questionar, e foi justamente o que ele fez. Olha o próximo verso, verso 4. Ele começa assim: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Ou seja, ele fala assim: me mostra, Senhor, o futuro, me mostra quando que eu vou morrer, até quando que eu vou viver. A gente quer saber do futuro, a gente começa a questionar a Deus, sendo assim: Deus, como é que vai ser? Eu quero saber a resposta, eu quero conseguir fazer um plano certo. Não sei quem já dirigiu numa estrada, e aquela estrada que não é pista dupla, pista simples, vem veículo nas duas direções, e lá onde eu moro tem muita estrada em Minas Gerais que é assim, que as estradas cheias de curva, e às vezes você está atrás de um caminhão, de uma carreta, devagarzinho, você quer ultrapassar, mas está na curva, você queria tanto saber se está vindo um caminhão, um carro depois da curva ali para poder ultrapassar. A gente quer saber o que tem depois da curva, a gente quer ter o controle, a gente quer conhecer nossas fraquezas, a gente quer saber de tudo. Sabe o Waze, GPS, Google Maps ali? A gente está tão acostumado com isso, porque lá você nem coloca onde você está, né? Ele já pega automaticamente, coloca onde você quer chegar, aí ele te dá: você vai chegar no aeroporto às 21h32. A rota vai ser essa aqui, teve um acidente em tal lugar, tem trânsito, não tem engarrafamento, não tem, é melhor você virar para cá, e te mostra o caminho todo. E a gente leva isso para a nossa relação com Deus, com nossos planos. A gente quer saber o caminho inteiro, quer saber exatamente quando a gente vai, a gente quer um Waze da nossa vida, que é um GPS da vida, que mostra esse destino, dá até rota alternativa. Você quer uma rota alternativa? Tem essa aqui também. Não quer seguir o caminho? Pode ser outro, que avisa dos perigos. E aí a gente, levando isso para a relação com Deus, a gente trata Deus como se fosse uma ferramenta para ajudar a gente. A gente abre a Bíblia querendo respostas, como se ele fosse dizer assim: 200 metros você vai virar à direita, ou daqui 2 meses você deve tomar tal direção. Só que sim, a Bíblia é a palavra de Deus, e é viva, eficaz, para penetrar lá no íntimo da alma e transformar aquilo que precisa ser transformado. Só que o convite de Cristo para a gente, na sua palavra, é para um relacionamento, para a gente segui-lo, não é um mapa. Ao invés de ter um GPS, ter um Waze, a gente tem alguém conosco, caminhando do nosso lado, que conhece todo o caminho, conhece todo o destino, está acostumado na região, sabe dos melhores caminhos, dos perigos. O pastor Thales me buscou ali no hotel, eu sentei tranquilo no banco de trás, sem preocupar se ele estava indo no caminho certo, o caminho errado. Fui tranquilo ali, só conversando, ele e o Cris. Por quê? Confiei que ele conhecia o caminho, esperava que ele soubesse chegar de lá até na igreja aqui, sendo
pastor da igreja. E o que é melhor? Você ter um Waze para te guiar? Ou você estar junto com alguém que conhece a região, conhece o caminho, conhece tudo? Eu prefiro muito mais estar com alguém do meu lado que conhece o caminho, conhece a região. Porque o Waze algumas vezes já me jogou em caminhos estranhos ali. E, na verdade, a proposta de Cristo para a gente é que a gente, de fato, sente no banco de trás, deixe Ele na direção e vá tranquilo, curtindo a paisagem, curtindo a viagem, curtindo a vida, confiando, descansando. Deixa Ele nos conduzir, deixa Ele fazer o que é melhor para a gente, até porque os planos dEle são maiores e melhores do que os nossos. Ele é capaz de fazer muito mais abundantemente além, ou infinitamente mais do que aquilo que a gente pensa, imagina, sonha. Só que quantas vezes a gente quer que a nossa vontade prevaleça, não é? Ah, não. Faz o meu jeito, Senhor. Já fiz meu plano, só abençoa aqui, ó. E aí, a gente começa então a questionar Deus, como eu falei ali no versículo 4. E a gente, nesse questionamento de Deus, olha o versículo 5 agora. Diz assim: deste aos meus dias o comprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, todo ser humano, por mais firme que esteja, não passa de um sopro. Quanto mais a gente começa a questionar, querer saber o futuro, mais a gente percebe o quão grande Deus é e quão pequeno nós somos. Que é mais ou menos aquilo que o salmista está falando assim, ó: deste aos meus dias o comprimento de um palmo, a duração da minha vida não é nada diante de ti. O homem, por mais firme que esteja, é só um sopro. E a gente de fato precisa entender que a gente é pequeno, é limitado, é só um sopro. Eu tenho graduação em ciência da computação, gosto dessa parte de exatas aí, e lá quando você estuda isso, você entende que 1 dividido por infinito, ou 1 comparado ao infinito, tende a 0. O que é isso? Se eu tenho um bolo para dividir para 2 pessoas, cada um come metade do bolo. Se eu tenho um bolo para dividir para essa igreja aqui, cada um come um pedacinho ali. Se eu tenho um bolo para dividir para Maceió inteira, cada um vai comer uma migalha, um farelo daquele bolo. Se eu tenho um bolo para dividir para o mundo inteiro, cada um vai pegar menos de um farelo daquele bolo. Se eu tenho um ser humano, um pecador, comparado com Deus que é eterno, que é infinito, sou nada. A gente, comparado a Deus, tende a 0, é nada. É mais ou menos, a gente é um sopro. O comprimento da nossa vida é um palmo diante da eternidade, que é um todo. E aí, quando a gente começa a entender o quão limitado nós somos comparados com o eterno, a gente começa a mudar um pouco o nosso olhar, o foco da nossa vida. Esse versículo 5 começa aqui uma virada de chave nesse salmo, porque até o versículo 4, ele está falando muito mais do eu, meu plano, me mostra qual que é a duração da minha vida. Aqui ele entende que ele não é nada, e o que tem no final ali do salmo, do versículo, do verso? Pausa. Ele refletiu tanto ali que ele não é nada,
que faz uma pausa, aquelas pausas tão necessárias que a gente precisa ter na nossa vida, para começar a entender que não é sobre o Douglas, sobre a minha vida, sobre os meus planos, mas é sobre Jesus, sobre os planos de Deus e sobre o que Ele está fazendo no mundo, sobre o que Ele está fazendo em Maceió. Por isso que quando eu comecei falando aqui, não é sobre o que o pastor Márcio, que é o nosso diretor executivo, está fazendo em Minas Gerais, é sobre o que Deus está fazendo ali. E a gente precisa de fato mudar esse foco, colocar o foco em Cristo. A missionária de missões mundiais, a Nauzira Nascimento, talvez muitos já tenham escutado o testemunho dela, ela tem uma oração que eu gosto demais, que ela fala assim: Senhor, não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Perceba a oração? Senhor, não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo. A obra é dele, Ele está fazendo. Eu que tenho que me juntar àquilo que Ele está fazendo. Não é Ele que se junta nos meus planos. E a gente, por diversas vezes, eu estou falando de mim, tá, gente? Faz o plano e fala assim: Deus, vem comigo, me segue. Segue meu plano aqui que vai dar certo. Abençoa aqui. Com meu plano, minha ideia e seu poder vai dar tudo certo. Só que não. Os planos são dele. Eu que tenho que me juntar àquilo que ele está fazendo. E como eu falei, nesse poema, aqui nesse texto bíblico, né, nessa canção, não sei, depois dessa pausa, tem uma mudança das perguntas, dos questionamentos, querendo sempre voltar para ele, muda um pouco o foco. Olha como é que começa o próximo verso ali, o verso 6. Já é uma afirmativa: sim, cada um anda para lá e para cá como uma sombra, em vão se agita, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Percebam que aqui ele já cai em si e fala assim: ó, a gente é sopro, é sombra, a gente faz planos, amontoa riquezas, mas de fato a gente não sabe o que vai acontecer. Nós não estamos no controle, é Deus que está no controle. A gente faz planos de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, não é isso? A gente tem lá. E a gente fala assim: ó, os planos de longo prazo são mais importantes, igual um investimento que você faz de longo prazo te dá mais retorno ali. Só que às vezes a gente esquece dos nossos planos de eterno prazo, os nossos investimentos de eterno prazo. Às vezes a gente acha que 20 anos é muito tempo. O que é 20 anos comparado com uma eternidade? O que são 30, 40 anos comparados com a eternidade? E aí quando a gente começa a olhar para o texto e perceber que, ó, isso aqui é em vão, você ficar se preocupando com o hoje, eu tenho que investir no reino. Chega então no versículo 7, e esse 7 é o versículo que eu falo assim, é o meu predileto da Bíblia, porque eu me identifico muito com esse versículo. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Eu falo que eu me identifico muito porque essa pergunta é uma pergunta que eu faço direto. Como eu falei, eu sou muito sistemático no sentido assim, eu gostaria das coisas bem certinhas, bem definidas. E aí, contei para os meninos um pouco ali de quando eu entendi o chamado de Deus para a minha vida no carro. Eu estava concluindo uma graduação, e ali eu me fiz essa pergunta: e agora, Senhor, como é que vai ser? Eu vou sair de um curso que me ajudaria a ficar rico com 25 anos, para ser pastor? E agora, Senhor, o que vai ser da minha vida? Quando eu casei, eu perguntava: e agora, Senhor, como é que vai ser?
Uma vez que eu bati o carro, eu perguntava: e agora, Senhor, como é que vai ser? Quando meu pai faleceu, eu perguntava: e agora, Senhor? O que eu espero? Quando meus filhos, o Benjamin e o Caetano, eles são gêmeos, de 8 anos, eles nasceram prematuros, ficaram 40 dias, outros 52 dias internados no hospital. E agora, Senhor, como é que vai ser? Quando, sei lá, diversos momentos da minha vida, e até hoje, eu falei também com eles, hoje eu estou numa cidade, em janeiro eu estou de mudança de cidade. Hoje eu moro em Nova Lima, estou ajudando uma plantação de igreja ali, e a partir de janeiro eu estou em outra cidade de Minas Gerais, em Montes Claros, vou servir numa igreja lá. E eu me paro algumas vezes falando: e agora, Senhor, como é que vai ser? Vou mudar de cidade? Como é que vai ser lá? E desde que eu conheço esse versículo, lá por volta de 2006, mais ou menos, que é quando eu me atentei para ele, graças a Deus a resposta é sempre a mesma: minha esperança está em Ti, ou minha esperança está no Senhor. E talvez você chegou aqui nessa noite também se perguntando: e agora, Senhor, como é que vai ser diante dessa situação que eu estou vivendo, que minha família está vivendo? E agora, Senhor, o que eu espero? O que eu tenho para te falar é que a resposta não muda, a sua esperança tem que estar no Senhor. Isso, pelo menos na minha vida, me dá uma paz, me ajuda a cair em si, entender que não é sobre o Douglas, é sobre Deus e o que Ele está fazendo. Quando eu fico querendo ter o controle das coisas, saber como é que vai ser, calcular os próximos passos, aí eu me lembro que tem alguém no controle que é muito melhor do que eu, que dirige muito melhor do que eu, que é capaz, como eu lembrei, de fazer infinitamente mais do que eu já sonhei, já imaginei. Alguém cuja vontade é boa, perfeita e agradável. Mas algumas vezes, ou muitas vezes, a gente até sabe isso, só que a gente esquece e não confia. O C.S. Lewis, ele tem uma das diversas ilustrações dele, mas tem uma que ele fala assim: é fácil você dizer que uma corda ela é suficientemente boa e firme para você amarrar um caixote, mas quando você precisa pegar essa mesma corda e se pendurar de um penhasco, e aquilo vai depender da sua vida, você quer testar ela primeiro e saber se ela vai aguentar o peso. E mais ou menos a gente é assim na nossa relação com Deus. A gente cantou agora há pouco aqui, né? Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade. O Senhor é bom, cuida da gente. Só que quantas vezes a gente se pega ansioso, preocupado, com medo do futuro? Minha oração nessa noite é para que você possa responder a esses questionamentos que às vezes você faz, com toda convicção, dizendo: minha esperança está no Senhor. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, outros em diplomas, outros em dólares, outros em inteligência, mas a minha esperança está no Senhor, que fez os céus e a terra, que é o começo e o fim, que coloca quem Ele quer, onde Ele quer, na hora que Ele quer, e que retira também quem Ele quer, do lugar que Ele quiser. Minha esperança está no Senhor, que é dono de tudo, inclusive da minha vida. Só que eu só posso dizer isso se eu já entreguei minha vida, a direção da minha vida para Deus. Se eu não entreguei essa direção para Deus, eu vou continuar querendo sentar no volante e conduzir minha vida e pedir para Deus me abençoar. Como que eu faço isso? Como que eu entrego minha vida para Deus? Como que eu entrego a direção da minha vida para Jesus?
eu lembro que o meu filho mais velho, né, dos gêmeos, o Benjamin, certa vez ele falou assim, ele levantou a blusa e falou assim, entra no meu coração. Ele até levantou a blusa para Jesus entrar no coração dele. Entregar a vida para Jesus não é levantar aqui um dia no culto ou em algum evento e falar assim, vem aqui na frente, Deus vai orar. Entregar a vida para Jesus é de fato entender que Ele morreu a nossa morte para a gente viver a vida conforme Ele tem para a gente. É abrir mão da minha vontade para fazer a vontade dEle. E eu quero ler junto com os irmãos agora alguns versículos lá de Mateus capítulo 6, que vai ser projetado ali. E com essa leitura a gente vai encerrar essa reflexão dessa noite. Vamos ler juntos? Por isso digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo não é mais importante que a roupa. Próximo. 31 agora. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos, pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabem que precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. E agora, Senhor, o que eu espero? Minha esperança está no Senhor. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio de estar aqui essa noite, nesse dia. Eu te peço, Deus, que o Senhor nos ajude a confiar mais em Ti, ó Pai. Que quando surgirem as preocupações, a ansiedade, a vontade de estar no controle de tudo, quando a gente se perguntar, e agora, Senhor, como é que vai ser? Que a nossa resposta sempre seja, minha esperança está no Senhor, não está em mim, não está nas minhas coisas, na minha capacidade, mas está no Senhor, ó Pai. Ajuda a gente a buscar em primeiro lugar, de fato, o Teu reino, Tua justiça, Tua vontade, Tuas coisas. Porque o Senhor cuida do resto para a gente, ó Pai. Basta para a gente seguir feliz, descansando no banco de trás, enquanto o Senhor é quem conduz, toma direção, ó Pai. Ó Deus, toma direção nas nossas vidas, ó Pai, porque um dia nós entregamos ela para o Senhor que morreu a morte que era para a gente, sofreu a condenação que era para a gente, para que a gente pudesse viver a glória, a eternidade que nós não merecemos, ó Pai. Ó Deus, que nessa noite, se há alguém aqui que talvez esteja preocupado, ansioso, que o Senhor mesmo dê a paz, a confiança, o descanso, o renovo que essa pessoa precisa, ó Pai. No nome poderoso de Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Irmãos, obrigado pela atenção, pela paciência. Devolvo